Olá, investidor e investidora de sucesso, seja muito bem-vindo aqui ao canal Sage Holder. Eu me chamo Thiago e aqui ajudamos você a investir de forma tranquila e segura. E no vídeo de hoje vamos falar sobre 3 fundos imobiliários para você levar para sua aposentadoria, que tem uma ótima gestão e vão lhe trazer ótimos frutos. Vinheta! Seja bem-vindo ao canal Seja um Holder, meu nome é Jonas e hoje, como o Thiago falou, vamos falar de algo essencial para se construir patrimônio, que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, dando uma breve introdução, o Thiago vai entrar mais a fundo logo, mas nada mais são do que ativos, né? Você compra cotas de ativos, onde tem um gestor lá que vai gerir esses ativos, podendo ser lajes corporativas, enfim, galpões logísticos, e ele vai receber todos os aluguéis e distribuir para o cotista de forma mensal. E uma coisa interessante aqui é que o fundo imobiliário é obrigado, por lei, a distribuir até, no mínimo, 95% da sua receita. Então não tem perigo, daqui a pouco o pessoal às vezes fica um pouco de receio, mas se o cara não distribui o rendimento, não, ele é obrigado por lei a distribuir no mínimo 95%. E hoje nós vamos falar de 3 fundos imobiliários essenciais para uma carteira de sucesso. Então vamos aí ao histórico dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Então o primeiro fundo imobiliário ele foi criado em 25 de janeiro de 1993 no governo de Itamar Franco, com o objetivo justamente de democratizar o acesso a investimento em imóveis aí para mais pessoas, né? O primeiro fundo foi o FMOF11, que é um fundo que existe até hoje, mas só tem 2 ativos aí, e isso não é tão interessante, né, quando a gente vai analisar investimentos em relação ao portfólio, diversificação, mas enfim, não vamos se atentar tanto a isso. Mas como eu comentei antes, o objetivo principal aí dos fundos imobiliários também é poder dar esse acesso a investimentos em imóveis para várias pessoas. Então hoje, por exemplo, a gente tem fundos imobiliários aí com um valor muito acessível, em torno de R$ 10 já é possível investir em fundos imobiliários. E tem várias vantagens que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Quando a gente fala em fundos imobiliários, a gente tem justamente essa ideia de ter uma renda passiva, né? Ganhar todos os meses ali como um aluguel em relação a esses fundos, quem investe nesses fundos imobiliários. Mas a gente pode ver aqui num gráfico que o Guto vai colocar na tela, que os fundos imobiliários eles também tiveram um bom crescimento. Como a gente pode ver isso? Comparando 2 índices, né? Tanto o Ibovespa, né, que é o índice aqui da Bolsa do Brasil, quanto o IFIX, que ele é um índice dos fundos imobiliários também aqui no Brasil. Então a gente pode ver que ambos cresceram de forma muito parecida ao longo do tempo, né? Os fundos imobiliários ali na linha azul e o Ibovespa na linha laranja. Então a gente pode ver que mesmo a gente tendo um objetivo de renda passiva, eles conseguiram performar bem e também trazer valor aí para os acionistas. Uma outra coisa interessante quando a gente investe em fundos imobiliários é entender como é que funciona a relação dos fundos imobiliários com a taxa de juros. A gente vai ver no gráfico a seguir, que vai estar na tela aqui, essa descorrelação entre a nossa taxa de juros, que é a taxa Selic, que está em vermelho no gráfico, com o índice que eu comentei antes, que é o IFIX em azul. E a gente pode ver que o que acontece? Quando a taxa de juros ela está mais elevada, ela sobe, o índice ali ele cai, né? Então isso quer dizer aí que as cotas dos fundos elas estão caindo. Por quê? Porque acontece às vezes muito aquele movimento das pessoas saírem dos investimentos dos fundos imobiliários e ir para a renda fixa, né? Então isso aqui pode ser sim um período onde se pode investir em fundos imobiliários e ter bons retornos, já que eles estão com seus valores de cota reduzidos. O mesmo acontece ao contrário, quando a taxa de juros ela está caindo, né, ao longo do tempo, a gente pode ver que o IFIX, então esse índice dos fundos imobiliários, ele está subindo. Então acontece muito disso também, né? O pessoal migrar indo para os investimentos em fundos imobiliários, em renda variável, e com isso subir as cotas. Então a gente pode ver que acaba sendo sim uma proteção também em relação à taxa de juros. E claro, se a gente for se aprofundar ainda mais aí em relação aos fundos imobiliários, a gente pode ver que tem fundos como os de papéis, que eles acabam ganhando também uma rentabilidade maior com a taxa de juros mais alta. E isso pode compor uma diversificação dentro da sua carteira de investimento. Então a gente pode ver que sim, os fundos imobiliários, aí, investir em fundos imobiliários também pode nos trazer uma proteção contra a variação da taxa de juros. Além disso, tem vários benefícios que a gente pode ter ao investir em fundos imobiliários e é o que a gente vai ver a seguir. Agora você pode daqui a pouco ter agora argumentos para questionar aquele tiozão do terreno, né?
O seu tiozão do terreno, no almoço de fim de semana, ele diz, não, o negócio é comprar imóveis, é comprar terreno, né? Como é que é ditado lá? Compre terras porque Deus nos fará mais delas, né? Perfeito, e eu concordo com o tiozão do terreno, só que é mais fácil e muito melhor você se expor aos imóveis através de fundos imobiliários e não comprando diretamente. E aqui a gente vai ver vários e vários motivos, várias e várias vantagens que reforçam isso que a gente está comentando aqui. Então uma das vantagens já começa com a simplicidade. Para você comprar um fundo imobiliário é só você acessar seu home broker, né, dentro da corretora, você abre a conta na corretora, acessa seu home broker e já compra uma cota de fundo imobiliário de forma muito mais fácil. Se você tem que comprar um terreno ou imóvel, você tem que se preocupar, obviamente, em procurar o imóvel, procurar o terreno, tem que se preocupar com escrituras, com certidões, com ITBI, com locação, com locatário, tem que se preocupar com reformas que podem vir a ocorrer daquele imóvel. Então é uma série de coisas que vai aí te dar dor de cabeça. Outra questão é a liquidez. As cotas do fundo imobiliário, como o Thiago falou, tem cotas que são negociadas a R$10. Então você tem uma facilidade muito grande em comprar e em vender se necessário. Obviamente que o foco não é vender, né? O foco é a gente cada vez comprar mais para aumentar nossa renda passiva, mas se você precisar vender em alguma emergência, é muito mais fácil e prático. Já um terreno, um imóvel, é muito mais difícil. Você tem que achar daqui a pouco um cliente ideal, uma pessoa que tem capital para desembolsar naquele momento, então a liquidez acaba sendo um empecilho aí na venda do imóvel. Outro fator é a diversificação. Com pouco, você já compra vários e vários ativos e consegue diversificar a sua carteira. Por exemplo, com R$100 hoje você pode comprar parte de um fundo imobiliário que tem aí 10 galpões logísticos espalhados pelo Brasil. Então você diversifica seus investimentos de modo que está diminuindo o seu risco. Já nos imóveis não, né? Você tem que desembolsar um valor muito alto para comprar um único imóvel e acaba tendo um risco muito maior. Tem a questão da vantagem fiscal, né? Nos fundos imobiliários vocês são isentos, né? O dividendo que você recebe é isento de imposto, pelo menos por enquanto, né? No momento que a gente está gravando esse vídeo. Mas nos imóveis não. Se você tem um imóvel, você tem que pagar imposto de renda, você vai ter que pagar imposto de renda, que eu digo num ganho de capital, se você vai vender o imóvel depois, né? Então você tem que pagar o imposto do próprio imóvel anualmente. Então tem uma série de impostos, né, que você tem que arcar tendo um imóvel físico. Tem a questão do risco, que eu falei há pouco, então você acaba diversificando com pouco capital, ao invés de estar exposto a apenas um imóvel. E a questão da gestão, né? Acho que nem nós aqui, nem você que está me assistindo, você é especialista em imóveis, de modo que sabe comprar no melhor lugar, sabe, consegue negociar um melhor preço, né? Consegue negociar com inquilinos, fazer essa gestão do imóvel de uma forma muito melhor do que um profissional, que é ali o cara que está na frente do fundo imobiliário faria. Então a gente consegue terceirizar essa questão de gestão para realmente uma pessoa profissional e que entende do assunto. Tem a questão do preço da cota, que eu acabei de comentar já com vocês também. A possibilidade de reinvestir, né? Como você está recebendo renda passiva dos imóveis ali, para você receber a renda passiva ali com um capital pequeno já, conseguir reinvestir e comprar cada vez mais cotas é muito mais fácil. Já que o imóvel não. Pensa lá, se você tem um imóvel de R$200 mil, você recebe o aluguel, até você juntar um capital para comprar um novo imóvel é muito demorado. Né? Nos fundos imobiliários não, você recebe a renda passiva, junta com um capital pequeno e já consegue estar aumentando essa bola de neve, aumentando a renda passiva. E o principal, né, que é o que acho que faz todo mundo aí brilhar os olhos para os fundos imobiliários, é justamente a diferença de rentabilidade. Né? Os imóveis, a gente consegue ter um retorno muito menor mensal do que provavelmente os fundos imobiliários. A gente vai dar diferença, agora um exemplo aqui na nossa região. Se a gente for pegar uma casa aqui na nossa região hoje em torno dos R$800 mil, aqui estão cobrando aluguel em torno de 2.200, 2.300, tá? Um aluguel mensal de uma casa de R$800 mil. Se você for pegar e botar R$800 mil em fundos imobiliários, sendo conservador, você consegue algo em torno de 80 mil por ano. Né? For dividir por mês, é em torno de R$6.600 por mês. Então, praticamente 3 vezes, né? Praticamente não, 3 vezes aí dá para dizer, do que você receberia em um ativo só, em um imóvel só. Então o retorno de fundos imobiliários é muito maior, financeiramente vale muito mais a pena, você corre muito menos risco e se estressa muito menos. Perfeito. Então agora, dando continuidade, a gente vai chegar aí e mostrar 3 fundos imobiliários aí que têm ótima gestão e podem trazer sim ótimos retornos ao longo do tempo, que a gente tem em carteira, a gente propriamente aqui investe nesses fundos imobiliários, mas claro, não é nenhum tipo de recomendação, aqui é mais uma análise para que vocês possam estudar, analisar esses fundos imobiliários, ver também, a gente não vai entrar a fundo aqui na análise, né, mas entender alguns pontos interessantes de cada fundo imobiliário, e aí vocês trabalharem, estudarem em cima disso, desses próprios fundos imobiliários aí, para ver se faz sentido
ou não o investimento. Então vamos para a tela. Então, o primeiro dos fundos imobiliários aqui que a gente vai olhar é o XPML11, então XPMOLs. Ele é um fundo imobiliário aí de tijolo que investe em ativos reais voltado para o setor de shoppings, né? Então é um setor aí bem perene ao longo do tempo. Claro que aí no último período, ano de 2020, sofreu bastante em relação a isso. Acabou tendo aí alguns shoppings que foram fechados devido a vários fatores. Isso prejudicou um pouco o setor, mas é um setor que consegue se reestruturar, ele vem se reerguendo e acaba trazendo grandes retornos aí, né? Tem clientes aí de alto padrão, enfim, a gente vai dar uma olhada melhor, tá? Então, aqui, olhando no site Fundos Explorer, eu consigo analisar e ver e buscar bastante informação sobre fundos imobiliários. Aqui, um dos fatos interessantes, patrimônio líquido de 3,5 bilhões. Então, é interessante a gente investir em fundos que têm um patrimônio líquido grande. Isso traz uma segurança maior e um retorno, um dividend yield de quase 8% nos últimos 12 meses, né? Considerando que a gente vai ver isso que está subindo a média aí dos dividendos, ele está conseguindo se recuperar. Aqui tem alguns dados, né? Aqui dentro do nosso canal a gente tem vídeos onde a gente analisa, lá no Holder analisa ativos, então vocês podem pedir, a gente pode até analisar aí de uma forma mais aprofundada. Mas aqui eu também consigo buscar o relatório desse fundo, onde eu vou ter dados mais interessantes, mais aprofundados em relação ao fundo imobiliário. Então a gente pode ver aqui o patrimônio próximo dos 3 bilhões, como eu comentei. A gente vai ver tanto gestor XP e administrador também voltado a XP, então isso traz uma segurança, a gente vê que isso é uma boa instituição por trás do fundo. Uma taxa de administração de 0,75 ao ano, então uma taxa relativamente baixa e claro, tem uma taxa de performance caso ele venha performar melhor que o benchmark, que é IPCA mais 6%. Então, isso é interessante a gente ter taxas baixas aí, tá? Tem detalhes aqui que eu não vou me aprofundar tanto, mas como eu comentei, se a gente for ver a média dos dividendos aí dos últimos meses aí, ela vem subindo, né, em torno de 80 centavos, enquanto que antes era em torno de 75 centavos por cota. Então isso é bom, a gente está vendo que realmente é um setor que ele vem se recuperando. Quando a gente olha a carteira de ativos, 83,3% em imóveis, então investe em ativos reais, vai ter alguma coisa de CRIs aí e também outros fundos imobiliários. Então, isso mostra aí a questão de estar investindo em ativos reais é bem interessante e tem alguma outra coisa em títulos e fundos imobiliários. Quando a gente olha para a diversificação realmente do portfólio, a gente pode ver que tem tanto no Sudeste, que predomina, né, região aí de São Paulo, 64%, Norte e Nordeste. Então é legal que também está em outras regiões. E quando a gente vai ver a diversificação por administradores, tem uma diversificação interessante também. Então, JHSF, Allianz, Ancora, então a gente pode ver que são grandes administradores que estão relacionados a isso. Então, além do fundo ter bons gestores, administradores, os shoppings, né, relacionados a esse fundo também tem isso, o que traz uma segurança aí para o investidor. Então é importante a gente ter essa diversificação aí dentro dos fundos imobiliários, tá? E aí aqui a gente pode ver que ele tem diversos ativos, né? Em São Paulo mostra todos os ativos, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia, Amazonas, e todos aqui quando a gente olha, a maioria deles de alto padrão, então de um público já diferenciado, o que faz com que isso traga uma segurança para o investidor, já que a gente está falando de um público aí que acaba consumindo, gastando mais, e isso vai se reverter aí na performance desses shoppings e consequentemente aí trazendo segurança e retorno para o investidor, tá? Então em todos os relatórios aí a gente consegue ter bons resultados em relação aos fundos imobiliários, boas informações, e é importante que você analise na hora de começar a investir. Indo para o segundo fundo imobiliário, então, a gente vai falar aqui do HGLG11, que para muitos é um dos fundos mais perenes aí da Bolsa de Valores, né? É um fundo que também existe há um bom tempo e ele é focado em galpões logísticos, né? É um setor que cresceu muito durante a pandemia, né? Justamente
por muitas pessoas não poderem sair de casa, então compraram muito pela internet e se viu uma necessidade muito maior das empresas focarem no e-commerce e terem pontos, né, terem galpões para armazenar o seu estoque. Isso é uma coisa que a gente vê crescendo bastante, né? A pandemia, graças a Deus, já passou, mas a gente vê que essa tendência se segue. Por quê? Tem muitas outras empresas grandes, como Amazon, enfim, Mercado Livre, cada vez querendo estar mais perto do seu cliente. Então ela cada vez mais pega galpões logísticos que estão bem localizados, de modo a conseguir ter um diferencial na entrega do seu produto. Então é um setor que a gente vê sim com bons olhos, vê crescendo ao longo do tempo, e é um setor que a gente acredita que vale a pena se expor e se expor através de bons fundos imobiliários. Então vamos para a tela para ver algumas questões aqui do HGLG11. Estou aqui no site Fundamentei, né? Então até a gente vê que a nota dos avaliadores, dos investidores, na verdade, a nota 4.9 de 5, ele está em primeiro do ranking de avaliação dos próprios investidores, tá? Essas pessoas que investem, que fazem essa avaliação aqui. É um fundo então que foi criado lá em 2010 e a gente vê a performance no fundo, é uma performance muito boa, né? Se for pegar os últimos 10 anos, ele dá uma média de retorno anual de 16%, é um retorno realmente muito bom, tá? Então a gente vê aqui os números do fundo, a gente vê que é números crescentes, né? O valor patrimonial por cota vem crescendo desde 2017 lá a 110,50, hoje o valor patrimonial por cota ele está em 153,70 e a gente vê uma alavancagem extremamente saudável, tá? De apenas 13,9%. Quando a gente vai ver aqui para o relatório do fundo, eu vou ressaltar alguns pontos, aqui a gente não vai fazer uma análise tão aprofundada, mas tem alguns pontos que é interessante a gente ressaltar, que faz com que a gente veja que realmente esse fundo aqui é um bom fundo para se investir, tá? Tem algumas questões aqui, né, que comenta do fundo, a alavancagem, que nós já comentamos ali, o dividend yield, então está em 8,1%, a vacância do fundo, uma vacância física de 9,9%, contra uma vacância de 4,5%, que é uma vacância financeira, tá? Se formos ver a performance do fundo comparado com o próprio IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, contando aqui o reinvestimento dos dividendos, tá? A gente vê que ele tem uma performance muito superior ali, na casa de 477%, se for pegar desde o início lá em 2011. Claro, aqui estamos falando de com os dividendos também, como se estivesse reinvestindo os dividendos, né? Comparado isso ao próprio CDI, né? A gente vê aí amplamente uma vantagem do fundo imobiliário. Então, 477% contra 199% do próprio CDI. E aqui a gente vê a importância do longo prazo, porque se a gente for pegar os últimos 12 meses ou esse ano somente, né, a gente vai ver que o CDI está batendo o HGLG11, mas, né, o próprio IFIX está batendo o HGLG11. Mas se formos pegar um período de longo prazo, e por isso que a gente fala tanto aqui, se investir com horizonte de longo prazo e não querer acertar cenários, porque se você pegasse aqui, Jonas, mas então vale a pena mais investir no CDI nesse momento, e aí quando o HGLG voltar a subir, aí investir no HGLG, não, pessoal, justamente pelo Thiago comentou antes para vocês, nós estamos no cenário de queda de juros, a tendência é que os fundos imobiliários agora ganham capital, né, cresçam na verdade, comparado ao próprio CDI, mas se a gente for fazer migração de capital, conforme cenários econômicos, a gente corta o fator principal que faz ter esse ganho de 477%, que é os juros compostos. Então não façam isso. Escolham bons ativos e permaneçam neles pelo maior período possível, obviamente, se o fundo imobiliário, que é no caso que a gente está falando agora, manter suas qualidades, né? Manter seu bom portfólio, sua boa gestão. Outra coisa importante que a gente consegue ver aqui é a diversificação do fundo. Então a gente consegue ver que ele tem vários galpões, espalhados, grande parte em São Paulo, que é o centro comercial hoje, né? Isso é indiscutível, né? Que grande parte da economia brasileira gira em São Paulo, mas tem também aqui um em Minas Gerais, tem 2 no Rio de Janeiro, tem um em Santa Catarina. E quando a gente pega, eu vou até dar um zoom aqui para facilitar para vocês, a gente poder enxergar um pouco melhor, quando a gente pega o tanto que um ativo representa da sua receita, a gente vê que também tem uma diversificação boa, que 13,84% é o máximo que um ativo representa dentro da sua receita. E se for ver dentro do valor patrimonial é 10,46% aqui em cima. Então a gente vê que também os seus ativos, todos juntos, eles apresentam uma boa diversificação quando vai comparar com a receita que o fundo acaba adquirindo mensalmente. Então isso é um outro fator importante, né, que a gente consegue vencimentos, contratos, grande parte é 2027 para cima, então também é algo extremamente importante de se olhar.
Indo para o terceiro fundo imobiliário da Bolsa, então, a gente fala aí de um fundo híbrido. O que é um fundo híbrido? É um fundo que ele pode investir em mais tipos de ativos. Então, o Thiago falou do XPML 11, que é de shoppings, eu comentei do HGLG 11, que é de logística, e o híbrido, ele tem lajes corporativas, esse em específico, né, que é o KNR 11, ele investe em lajes corporativas e também em galpões logísticos. Então, ele investe em mais de uma classe de ativo e por isso que ele é chamado de híbrido. É um dos fundos imobiliários também, um dos mais perenes da Bolsa, que é um dos mais antigos também, que apresentaram um excelente retorno para o acionista. Bom, já estamos aqui na tela do KNR11, então como eu comentei, ele atua em lajes corporativas e setor logístico também. Se for pegar aqui na nota, ele está em terceiro no ranking, também um excelente fundo. Criado lá em 2010, né, há 13 anos, e também apresentou um retorno muito bom para o acionista aí na média de 11% ao ano, se for pegar os últimos 10 anos. Tá? Também é um fundo que aumenta seu valor patrimonial por cota, é um fundo que tem uma alavancagem baixa, né, até menor que o HGLG11, de apenas 7,7%, e que, se a gente for ver aqui nos relatórios, também tem alguns pontos importantes para a gente ver. Né? A questão aqui de volume de negociação, então a gente vê, volume de negociação não, está aqui embaixo o volume de negociação, mas o que eu quero salientar aqui para vocês é realmente o rendimento, né, o valor da cota ao longo do tempo e o quanto ele vem crescendo. Então também é um fundo imobiliário muito perene. Aqui a distribuição dele está praticamente meio a meio, né? 55% logística e 45% escritório. E metade dos contratos aí, grande parte atípico, né? 54% atípico e 45% típico. Grande parte também na região de São Paulo, como eu falei, hoje é um polo, né, econômico do Brasil. Seus contratos também são longos, então mostra segurança para o investidor, né? 61% em 2027 para cima. A questão de vacância, a gente vê que grande parte da vacância do fundo, grande parte não, toda a vacância do fundo são em lajes corporativas, que sofreram muito, né, durante esse recente período que a gente passou. Então a vacância do fundo é nas lajes, né? Os galpões logísticos estão todos locados, mas aqui nas lajes onde apresenta a sua vacância. E a diversificação, né? Ele possui mais de 95 inquilinos, né? E muitos desses inquilinos são inquilinos bem grandes, tá? São lojas muito conhecidas, né, que apresenta uma segurança também para o investidor. Né? Deixa eu baixar aqui. Aqui apresentam então mais os seus ativos, né? Como eu falei, não quero entrar muito a fundo, né, para não se estender, mas é outro fundo imobiliário que a gente gosta bastante, que a gente também tem em carteira e que a gente trouxe aqui para vocês. Então finalizamos aí a questão dos 3 fundos imobiliários que a gente gostaria que vocês olhassem, analisassem e começassem a estudar também, né? São investimentos aí, fundos imobiliários que a gente investe, não é tipo de recomendação, mas reforço aí, vale o estudo. A gente acaba sempre esquecendo, né, de pedir para curtir, então se você está até o final do vídeo, não se esqueça de curtir. Se não é inscrito no canal, também se inscrever, ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos, seja os vídeos aqui a gente falando sobre investimento, do Holder Analisa, onde a gente analisa ativos, enfim, toda a nossa série de vídeos. E também comentar aqui o que vocês acharam desse vídeo ou também como é que é a experiência de vocês que já investem, daqui a pouco se tu já investe em fundos imobiliários, como é que é a tua experiência, em quais fundos investe, ou você quer que a gente analise aí de forma mais aprofundada algum fundo imobiliário. Isso aí, nos sigam em todas as redes sociais, @sejaumholder. Valeu!